Só virar. Aê, Aí, deu certo. deu certo. Ih, passa, hein? Nossa Deixa Senhora. eu ver. O pessoal escuta a Larissa tranquilamente? Me escutam Me bem? escutam, me veem. Vamos ver. Roxo, mas roxo nós já passamos dessa parte do roxo. É, Vamos ver se eles. roxo já foi. Aí, eu acho que tá dando pra ouvir. Aê, É isso. foi. Foi. Yes. Então... Com emoção é melhor, gente. Exatamente. Tudo certo. As pessoas te ouvem bem, te veem bem, eu também te ouvo e te ouvo, te ouvo. Tô igual o Zema. Também te Igual o Zema. ouço e vejo bem. Fechou. Pessoal, bom, ó, pelos probleminhas técnicos, tá? Não foi nada demais, estamos aqui, vocês nos veem, nos escutam. Não vai ter coronavírus para derrubar a nossa live, verdade. Não, não vai. Só para contextualizar, eu já havia contextualizado lá no meu, mas enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai conversando um pouquinho. Eu comecei com essas lives aqui no meu Instagram, uma porque eu estou de home office e eu não tô, né, não consigo trabalhar. Eu sou Uhum. advogado, a justiça tá parada, e aí nesse meio tempo aí aconteceram um monte de coisas do ponto de vista jurídico, e eu resolvi na segunda começar uma live para tirar dúvidas das pessoas, principalmente do ponto de vista das relações de trabalho e emprego. Na Uhum. terça-feira eu voltei com a mesma live e na quarta em diante eu resolvi seguir com um objetivo, que foi, na quarta a gente tratou sobre relação de consumo, ontem a gente falou de economia e hoje a gente vai falar da ciência, que eu acho que é a parte mais importante nessa história da crise, Uhum. na minha opinião, primeiro vidas e depois economia. Óbvio que uma coisa depende da outra, mas no primeiro momento, o ponto nevrálgico dessa crise é o impacto desse vírus. E eu Com achei que certeza. seria muito interessante ouvir alguém da área, né? E né, as pessoas que eu brinquei que hoje todo mundo é expert em alguma coisa. Abre o Google, dá um Google em alguma coisa e sai falando um monte de asneira, mandando um monte de É. link nos grupos de WhatsApp e aí o caos está instaurado, né? Já não basta o que a gente está vivendo, as pessoas ainda não ajudam. Então, passado É. tudo isso, pessoal, eu queria apresentar para vocês a Larissa, que é bióloga, ela é mestra e também é doutoranda em zoologia, é alguém que está dentro da ciência, é pesquisadora. Então, assim, ela, melhor que ninguém, vai poder dar para a gente um panorama muito mais sério do que esse das notícias que a gente vê, né, das confusões de WhatsApp. Então, eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Então, gente, como o Thiago falou, meu nome é Larissa, né, para os seguidores dele aí que não me conhecem. O meu IG aqui é o Doutora Bio. O nome desse IG é porque eu sou doutoranda, então em breve eu vou ter esse título de doutora, mas doutoranda fica muito grande para o Instagram, né? Então vai Doutora Bio mesmo. Bom, sou apaixonada pelo que eu faço, estou há 10 anos já nessa área de biologia. E apesar da minha especialidade, depois de graduada, não ser em microbiologia, em virologia, eu sempre gosto desses desafios, né, de ser convidada para dar uma aula de uma área que não está tão correlata à minha, justamente para eu me atualizar, pesquisar mais, estudar mais. E gostei muito do convite, obrigada, Thiago. Imagina, eu E, que te agradeço. e o meu objetivo aqui é dar um pouco uma aulinha para vocês e ao mesmo tempo a gente ir discutindo, aprendendo juntos. E eu proponho também que se houver alguma dúvida que eu eventualmente não saiba responder, eu trago para vocês a resposta depois, beleza? Excelente, excelente. Começar o papo, Larissa, vamos lá. Afinal de contas, que bendito esse tal desse coronavírus, né? Que todo mundo vê essa loucura global, ninguém sai de casa, lockdown horizontal e tudo quanto é lugar. É, Às vezes surge a notícia do WhatsApp que o coronavírus veio do morcego, porque lá na China o pessoal come cachorro, e porque é o pangolim. Afinal de contas, o que é o coronavírus? Como é que ele surgiu? O que você pode falar pra gente aí? Então, o coronavírus, na verdade, é uma família de vírus, né? Não, não existe só um coronavírus. Ele é chamado dessa forma porque ele é um vírus
que tem um formato que as pessoas que descreveram ele originalmente achavam que parecia com uma coroa. Para mim, pessoalmente, não parece muito uma coroa, mas enfim, as pessoas que descreveram ele originalmente atribuíram esse nome a isso. E nessa família já foram descritos 7 tipos de coronavírus. O primeiro deles foi descoberto lá na década de 60, e as 2 epidemias mais famosas que tivemos antes dessa que a gente está vivendo foram em 2002 e 2012. Então já era um tipo de vírus, uma família de vírus bem conhecida, né? A de 2002 foi chamada de SARS e a de 2012 foi chamada de MERS, né? Foi um nome que deram para essas 2 epidemias. Sendo que esses outros vírus, que eram corona, mas não eram o Covid-19, que é o que a gente está lidando, eles tinham uma taxa de mortalidade até mais alta do que esse nosso de agora. Então, o de 2002, que era o SARS, ele tinha 10% de taxa de mortalidade, e o de 2012 tinha 40%. Então, pensa, quase metade das pessoas que pegaram coronavírus morreram, né, em 2012. Então, era um vírus muito mais, que a gente chama de virulento, né, muito mais agressivo. Então, os veículos de disseminação desse corona são diferentes. Como você falou, tem um tanto de gente especulando que o novo pode ser transmitido através de morcego, de pangolim. O fato é que a gente não sabe. Isso ainda é uma pesquisa que está acontecendo. Existem vários grupos de pesquisa de ponta no mundo inteiro envolvidos nisso. O de 2002, ele era transmitido principalmente por gatos, o de 2012 por dromedários, que são aqueles bichos que parecem camelos, mas eles têm uma corcova só e são africanos. E assim, o que pode nos dar uma certa tranquilidade em relação a saber que é um coronavírus, eu vou até falar disso mais para frente, é o fato de a gente saber que é um vírus de uma família que a gente conhece. Porque é muito mais fácil desenvolver uma vacina, uma medicação para uma família de vírus que você conhece do que para um vírus completamente novo, né? Só para vocês terem uma noção, quando o genoma desse vírus foi decodificado, eles descobriram que 80% dele é idêntico ao corona de 2002. Então, é muito mais fácil você saber com o que você está lidando para poder pegar aqueles genes e construir uma vacina que você sabe que vai atacar as proteínas que aquele gene produz. É como se você já tivesse mais da metade do caminho andado, né? Nesse processo de com combate. certeza. É um luz assim, que a gente tem. Seria muito pior se a gente não conhecesse nada sobre um vírus que surgisse aí. Eu vi aqui que acho que o Matheus, deixa eu confirmar aqui, acho que o Matheus pergunta por que a MERS ela não era ela não se tornou pandêmica como o Covid-19. Você pode falar mais para a gente? Se existe. O que esse vírus, por exemplo, tem de diferente desses outros dois, que são parentes dele, dos primos dele, por exemplo? Na verdade, todo o mundo inteiro, a China mesmo, já sempre avisava do perigo do coronavírus, sabe? O que acontece é que, independente de um ou outro não ter se tornado tão pandêmico quanto esse, isso vai muito por quão rápido as nações começam a agir. E foi diferente nos outros dois, principalmente em relação a isso, sabe? E o que acontece é que quando você tem um vírus de uma família que ele é tão fácil de ter esse contágio, né? Que é o caso do corona. E você não age em cima disso para prevenir uma pandemia, ou você ignora os avisos de especialistas, você tem uma chance de ter uma pandemia muito maior, né, e muito mais intensa, que é o que a gente está vivendo agora. Então, muito do que essa pandemia que está acontecendo é principalmente responsável por isso. Entendi. Então é mais uma questão de saúde pública como um todo do que pelo potencial do vírus, né? Não é porque o vírus ele é mais agressivo que ele não era tão transmitível quanto o atual. Exato. O MERS, que era esse que tinha a maior letalidade, né, vista nessa família até hoje, ele era mais virulento, ele era mais agressivo, sim, isso também contribui. Mas eu acho que é um acúmulo de fatores, sabe? Não é só esse fator biológico do vírus, né? E, inclusive... Pode falar.
Não, eu só ia falar que o fato desse contágio ser muito simples, ser muito fácil, está justamente associado com as pessoas não terem tanto medo de cara do corona. Não sei se eu estou sendo clara. Porque tem muita gente que fala que é uma gripe. Ah, é uma gripezinha, então Uhum, não tem por que ter tanto medo, eu não sou do grupo de risco, eu vou sair de casa, não tem problema. Talvez se fosse uma coisa um pouco mais assustadora, tipo o MERS foi lá em 2012, as pessoas ficariam com mais medo e levariam mais a sério, sabe, a situação. uhum. Então, tanto que eu já vi muita gente usando esse tipo de argumento para falar que não é necessário um lockdown vertical total, para dizer, olha, é só 2% de mortalidade que esse vírus tem, os primos dele matavam muito mais, não tem por que Uhum. ter esse alarde todo. E é aí que mora o perigo, que eu acho que é onde está residindo o pior das pessoas estarem deixando passar e não estarem levando a sério a real dimensão. É um vírus que mata menos, de fato, do que os seus primos, mas o contágio dele é muito, muito alto. A chance de você pegar esse vírus é muito alta. E para cada pessoa, eles calculam que você pode passar para 3 ou 5 pessoas que convivem com você. Então, não adianta nada você ter uma mortalidade baixa no vírus que Sendo que você passa uma atinge mortalidade muitas muito grande. pessoas, né? Exato, exato. Esse raciocínio, e ele é assim, um raciocínio bem até simples de fazer, né? Não- Se ele mata pouco, mas se você aumenta exponencialmente a quantidade de pessoas que são contraídas por ele, o resultado vai ser proporcional a quantas pessoas pegaram, né? Exatamente. Seria, por exemplo, a gente passasse do raciocínio que a MERS tivesse adquirido o status pandêmico, a gente teria uma destruição também em massa, né? O Uhum, raciocínio, com nesse certeza, ponto, eu acho que ele é semelhante. com certeza. E a falta de medo por conta da taxa de mortalidade, ela não exime a necessidade das medidas necessárias enquanto nada ainda apareceu para fins de De forma tratamento, alguma. né? De forma alguma, até porque os leitos de UTI vão ser ocupados do mesmo jeito que foram ocupados com MERS em vários lugares. Não é porque é uma pandemia ou que não é uma pandemia que a coisa é menos perigosa, é menos séria, né? Tá todo mundo no mesmo barco e tá tudo muito É, interligado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com como essas informações são disseminadas e o que cada um faz na sua posição para evitar que as coisas fiquem piores. eu vi ali que teve uma pessoa que perguntou qual que seria a diferença desse vírus para o H1N1, porque as pessoas começam a comparar, e eu, inclusive, já vi comparações assim, do tipo, o H1N1 matou 800 pessoas aqui no Brasil, e não sei quantos, em um espaço curto de tempo. O coronavírus até agora matou um terço disso. O que que você Uhum. pode nos contar sobre isso, Larissa? Então, o H1N1, eu era criança para adolescente quando ele apareceu, mas pelo que eu sei, assim, em relação a ele, que o contágio do coronavírus, ele é muito mais fácil de acontecer do que era com H1N1. Se o coronavírus, uma pessoa contaminada pode contaminar até 5, né? O vírus sobrevive muito mais tempo no meio também, então isso tudo contribui, né, muito mais. O que as pessoas confundem, às vezes, o H1N1 com o corona e até com outros tipos de vírus, são os sintomas, que são muito parecidos, entendeu? Mas isso não tem nada a ver com a chance de morte, com a virulência, com a facilidade de contágio, são questões completamente diferentes. Mas em qualquer doença, uma virose, que você tem ataque de sistema respiratório, né, que é o principal sistema acometido por essas doenças, você sempre vai ter os mesmos grupos de risco, que são pessoas imunodeprimidas, né, que são as pessoas mais velhas, com câncer, com diabetes, pressão alta, e idosos. Imunodeprimida é aquela pessoa que tem um sistema imunológico com uma capacidade de Isso, reação inferior à pessoa normal, por exemplo, saudável. isso, isso. Pessoas com alguma deficiência do sistema imune, independente do motivo que seja. Pessoas com AIDS, por exemplo, com lúpus, todas elas são Diabetes. diabetes, pressão alta, câncer, todas essas pessoas, idosos, são pessoas que focam em qualquer uma dessas doenças transmitidas por vírus. A diferença é que tem vírus que matam com uma frequência maior e às vezes eles matam mais
não é nem por causa da sua virulência, igual eu expliquei, é por causa da dimensão que a coisa toma, entende? Uhum. É igual falamos agora há pouco. Não adianta nada o coronavírus matar só 2% das pessoas que o contraem se a gente tem um negócio pandêmico, como já virou, como já se tornou, já está no mundo inteiro. Então é problema de É. saúde mundial, não interessa se mata só 2% das pessoas. Uma coisa é você matar, entre aspas, 40% dos contágios ter o óbito em 40% dos contágios que aconteceu em um terço da população e não foi uma coisa pandêmica, do que você matar 2% da população global como um todo, né? Uhum, exato. E a questão, só voltando rapidinho naquele raciocínio que a gente estava fazendo de onde surgiu, é, os cientistas estão usando ainda algumas informações para tentar descobrir de onde veio. É muito difícil descobrir exatamente de onde veio o vírus. E são pesquisas de meses, às vezes anos, para chegar numa resposta concreta. Mas eles meio que fazem um trabalho de detetive. Eles vão pegando coisas em comum que todas as pessoas, os casos um, né, que a gente chama, o caso zero, Uhum. tinham, e vão cruzando informações para tentar chegar num local de onde o vírus pode ter vindo, né? Ou ligar o surgimento do vírus a uma situação, ao invés de um local específico. Então, existem alguns trabalhos que mostram que os casos iniciais, por exemplo, tinham em comum o fato de que eles visitavam religiosamente um mesmo mercado que vendia carnes de animais exóticos na província de Wuhan. E as especialidades desse mercado são carne de serpente, carne de pangolim, carne de morcego, por isso que Carnes se fala tanto, eu exóticas, tô até né? brincando. Isso, por isso que às vezes as pessoas falam até brincando, foi pangolim, carne de cobra, carne de morcego, a gente não sabe ainda. São especulações, mas são coisas que os cientistas estão levando em conta para tentar descobrir de onde que veio exatamente isso. Entendi. Assim, o né, a gente já sabe que a ciência está investigando para tentar achar a fonte do problema. Ela tem já uma ideia do genoma, que ele é 80% do H1N1, né, que você falou? É 80% do SARS, do Do primo SARS, dele, né? De isso, perdão, 2002. do SARS. Além dessas informações que a gente já sabe, você já passou para a gente, tem mais alguma outra coisa que a ciência já descobriu, que ela já traçou sobre o coronavírus? No caso, o Covid-19, né? Isso, sobre esse Covid especificamente, né? Bom, sabe-se que é um vírus que tem RNA como material genético, né? Que desse RNA, 80% dele é igual ao primo dele, o SARS, e meio que a ver dentro desse assunto está um fato muito importante. Por que é tão importante decodificar o genoma de um vírus para você descobrir uma vacina ou uma cura, né? No DNA ou no RNA, independente de qual for o material genético, tá todas as informações do que aquele vírus produz. Então, o vírus está escritinho lá no DNA, numa parte do gene, que ele precisa produzir uma proteína tal. Essa proteína, ela vira uma chavinha que fica. Então, você tem o vírus aqui, e aí você tem aquelas pontinhas, né, em volta dele. Uhum. Essas pontinhas, esses chifrinhos, digamos, são os antígenos, que são proteínas. E lá no RNA do vírus está escrito, ele produz um antígeno tal. Então, é muito para você descobrir uma vacina, né, que vai ajudar o seu corpo a produzir o anticorpo que vai quebrar esse chifrinho. Você precisa saber qual que é o formato dele, de que ele é feito. E lá no gene é como se o gene entregasse a resposta. Então, Entendi. os cientistas já têm em mãos essas informações de quanto que tem de cada gene, qual que é o gene que está ligado ao fornecimento de tal antígeno ou se não tem. E isso tem muito a ver também com as pesquisas para tentar descobrir qual que é o animal que trouxe essa doença para o ser humano. Porque existem vírus que tem mais de um hospedeiro, né? Tem o SARS de 2002, por exemplo, era gato e ser humano. Então, o Aham. SARS de 2002, ele tinha um antígeno em volta dele, o de bolinha, por exemplo, que encaixa numa entrada circular do gato, e tinha o encaixe de quadradinho, que encaixa na entrada quadrangular do ser humano. Então, Entendi. por essas informações
que os cientistas também estão supondo, esse bicho tem muito, esse vírus aqui tem muito de um antígeno que caberia, que encaixaria no da serpente. Então, provavelmente foi uma Uhum. serpente. E todo vírus, como qualquer vírus, tem uma taxa de mutação muito alta. O que isso significa? No momento ele tem um antígeno aqui, no outro ele tem outro. E aí você tem taxas de mutação. O vírus da AIDS é o vírus que a gente conhece que, se não for o mais, é um dos que mais tem taxas altas de mutação. Por isso é tão difícil fazer uma vacina para AIDS. O vírus muda o tempo inteiro. Como que você Hum. vai produzir, fazer o seu corpo produzir a chave fechadura que vai encaixar naquele chifrinho dele ali, sendo que ele muda aquilo o tempo inteiro? É muito difícil. Então, é com base nesses conhecimentos que os cientistas tentam achar o conceito chave-fechadura perfeito para ajudar o seu corpo a produzir a própria defesa, para você lidar com isso. Mas lembrando, tem muita gente que confunde isso. Vacina é para quem não está doente. Vacina é para quem nunca se expôs à doença. Tem muita gente que confunde, mas quando descobrir a vacina, acabou. Não, não acabou a doença. A gente ainda tem que preocupar com os doentes também. Para os doentes, Exatamente. a gente usa remédio, a gente usa soro, quando é o caso, né? Mas para quem não se expôs ainda, que é óbvio, igualmente importante, é muito importante imunizar uma população para que a gente não venha a ter uma pandemia dessa de novo, você tem a vacina, né? Então, todas essas informações que os cientistas já têm sobre a estrutura do vírus, sobre quais os antígenos que ele tem ali, como ativar esses antígenos dele. Porque uma vez que você liga no antígeno que tem na membraninha do vírus, você quebra ele, você mata ele. Então, todas essas Hum. informações vão ajudar muito no controle dele no futuro. Muito, muito legal essa explicação sua da chavinha. Eu achei que assim é muito bom porque é o jeito das pessoas entenderem que às vezes a gente escuta, né? Uhum. RNA, que é o antígeno, e não sei o que, tal, tal, e ninguém entende de fato. E aí, para se Exato. propagar a informação errada e ela se replicar igual o vírus se multiplica, é muito fácil de Uhum. acontecer. Exato. Deixa Eu eu tento ver. falar do meu jeito. Eu falo o jeito científico, mas aí eu faço uma metáfora, uma anedota para juntar as duas coisas para ficar mais sensível. Excelente. Eu vi aqui que o Thales perguntou. É. É, tá, então vamos seguindo aqui. É porque é o seguinte, a gente falou sobre a transmissão, que é um vírus que a ciência sabe que tem uma transmissibilidade alta, né? Que Uhum. a forma dele se transmitir é muito fácil, porque é por secreções, né? Pela saliva. Quais são as formas de transmissão? Então, você pode pegar tendo contato direto com a saliva de uma pessoa, né? Então, se essa saliva ou a secreção nasal da pessoa entrar em contato com a sua boca, com qualquer orifício seu aberto para o meio, você pode contrair a doença. E por que é tão importante lavar bem as mãos e passar álcool em gel? Porque o vírus, ele sobrevive por um tempo no meio externo, né? O vírus, ele é um micro-organismo que ele não tem célula, né? Ele depende, ele é um parasita obrigatório, por isso que ele tem que estar sempre no hospedeiro. Então, a nossa sorte, entre aspas, é que ele não sobrevive por dias, meses, ele não sobrevive por um tempo muito Fora do grande corpo no humano, meio né? externo. Em nenhum hospedeiro. O vírus, ele precisa da fábrica. Ele tem o RNA, o DNA, o material genético dele ali, mas ele precisa de alguém para ler a informação e fabricar as coisas para ele, entende? Ele precisa Ele é das como organelas da se célula. Ele é como se ele chegasse aqui no hospedeiro e falar, beleza, agora você vai trabalhar para mim. Ao invés de você continuar aí fazendo a sua célula normal, você vai fazer mais cópias de mim, por exemplo. Exato, exato, exato. O vírus, ele é acelular. Ele é um ser vivo por quê? Porque ele tem DNA ou RNA. A regra para ser vivo na biologia é isso. Você tem que ter ou DNA ou RNA. Mas ele não tem célula. Então, ele é um parasita obrigatório. Mas bactéria é parasita obrigatório também? Fungo também? Não, de jeito nenhum. Tem muita bactéria boa e as bactérias da nossa flora intestinal, por exemplo, são bactérias boas, né? Fungos, a maior parte dos fungos também são de vida livre, mas o vírus não. Então, nós temos essa sorte, entre aspas, de que eles sobrevivem muito pouco tempo, quando comparado com outros micro-organismos, eles sobrevivem
pouco tempo fora do hospedeiro. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Então, existem alguns dados, por exemplo, eu até anotei aqui direitinho para não falar nada fora. O vírus, ele sobrevive 3 horas imerso no ar. Então, se a pessoa espirrou e ele está imerso nas gotículas de ar, no vapor, ele sobrevive por 3 horas. Ele sobrevive 4 horas em cobre, 24 horas em papel e papelão, e de 2 a 3 dias em plástico e aço. Então, esses dois últimos são os materiais em que o vírus consegue sobreviver mais tempo. E como que eu sei disso? Vários trabalhos de muitos grupos de pesquisa renomados, igual eu falei, testaram, retestaram, usaram todos os tipos de método científico para comprovar. Eu já vi notícias aí falando que o vírus sobrevive 10, 15 dias, isso é mentira. Então a gente tem que tomar cuidado com essas informações cruzadas que tem. Também não é para se criar um desespero em cima de... Claro que é uma situação que a gente tem que ter atenção, mas cuidado com as informações que chegam, porque eu já vi coisas É, chegando para mim. Eu falo, gente, como que o absurdas, vírus né? durar 20 dias? Ele é um parasita obrigatório, ele não sobrevive esse tempo inteiro fora do hospedeiro dele, tá? E como lidar com isso, né? Então, eu já falei, passar álcool em gel. Tem alguns trabalhos que sugerem de 2 em 2 horas, outros de 3 em 3. Eu acho, talvez, de 3 em 3 um tempo bom. E, claro, se você, nesse meio tempo, você tiver ido para o meio exterior ou tiver tido contato com alguém que talvez tenha, que você acha que esteja com sintoma, passa antes, não espera esse tempo terminar. Ah, mas não tem álcool em gel em casa, tá todo mundo estocando álcool em gel, não dá para comprar. Como que eu faço? Lava bem as mãos. E como lavar as mãos? Com água e sabão ou detergente. Tem alguns trabalhos que mostram que detergente funciona também. Então, se você tiver um racionamento de sabonete por algum motivo também, além do álcool, dá para usar o detergente. E quanto tempo é suficiente? Pelo menos 20 segundos. Tá? É um tempo que as pessoas falam até que é o lavar a mão do médico antes do médico operar. Ele fica ali 20 segundos É, lavando a mão, né? Então lava de um esfrega bem a palma, lado, aí depois. as costas, né? As unhas. E se quiser arrematar no final, os pulsos também. Isso tudo tem que dar 20 segundos. Se você ficou 20 segundos ali esfregando bem, deu aquela espuminha legal, é porque você está protegido. E aí arremata com álcool. Se não tiver álcool, acabou, tá racionando, não tem como comprar, só com sabonete você já está bem protegido, desde que lave com frequência, tá? E outra coisa importante também, sabonete bactericida, esses Protex da vida. Não adianta. Primeiro, porque, como o próprio nome diz, é sabonete bactericida, para matar bactéria, não é para matar vírus. E segundo, porque tem vários trabalhos que mostram aí que esses sabonetes eles causam mais problema do que ajudam, mesmo para bactéria. Já ouvi Eles podem falar causar, mesmo. eles podem causar ressecamento de pele, doenças dermatológicas a longo prazo. Então não mexam com isso, tá? Tem muita gente que é desesperada com o micro-organismo, tipo, eu tenho que passar Protex, eu tenho que passar isso o tempo inteiro. Além de não ajudar, pode fazer coisa pior para sua pele. Então é sabonete, tá? Detergente, álcool em gel e pronto. E se chegou do meio exterior, ou se tem alguém que chega na sua casa com frequência, que trabalha, um caseiro, uma diarista, não sei, peça sempre para deixar os sapatos do lado de fora, chegar em casa, já tirar as roupas que usou, se chegou do meio exterior, já tira as roupas, toma um banho, trouxe plástico, como vocês puderam ver por esses dados, o vírus dura no plástico por 3 dias. Então, é É, onde a gente tem que ter mais cuidado, porque os supermercados daqui ainda são movidos a sacola de plástico. Então, a gente é. sempre chega no supermercado com muita sacola de plástico. E é aí que mora o maior perigo, né? Então, não adianta nada o caseiro ir lá para você fazer as compras, trazer essa sacola de plástico. Ah, mas eu não encostei no caseiro, então estou protegido. Não. É, Joga, exatamente. joga as sacolas fora, joga fora e não entra em contato com isso. Passa álcool, lava sua mão depois e não entra em contato com isso. Então são maldades que a gente tem que ter, que às vezes a pessoa fica com preguiça, né? Não quer mexer com aquilo ali. Mas são todo cuidado agora é pouco, principalmente se você tiver alguém do grupo de risco na sua casa. Eu brinco que, assim, ontem eu falei a mesma coisa com o Mércio, né, na nossa live, que coisas ruins, nem tudo que acontece é 100% ruim. É, nessa época de pandemia, a gente está vendo o quanto é importante, né, ter uma rotina de higiene pessoal, né? Aqui em casa a gente já fazia isso, comprava as coisas no supermercado, higienizava as embalagens, né?
Mas chinelo, por exemplo, é uma coisa que a gente não tinha tanta preocupação. Aí eu brinco que agora a gente tem a Operação Chernobyl. Na hora que chega aqui em casa da rua, tira o chinelo, a gente tem um pano com água sanitária onde a gente limpa o pé para entrar em casa. Aí vem com o chinelo Uhum. na mão, lava o chinelo com sabão, esfrega o chinelo até quase ele abrir um buraco do outro lado. Ok, aí tira a roupa vai direto para a máquina de lavar, toma um banho, as coisas do supermercado a gente continua higienizando. Então, assim, são rotinas que eu acho que a gente não tinha, a maioria dos brasileiros não tinham, mas que é essencial, assim, para qualquer época, né, da vida. A Babita tá rindo da Operação Chernobyl, mas aqui em casa tá assim, a Operação Chernobyl mesmo. Tem que ser, daí pra cima. E é bom que, é igual você falou, eu acho que vai ser legal fazer essa reflexão de, tipo, nós vamos manter esses hábitos só na quarentena? Será que a gente não tem que levar a maior parte, pelo menos, desses hábitos para a vida, né, depois? Porque, gente, Exatamente. isso ajuda tanto fazer essas coisas, sabe? É igual eles brincam. No Japão, por exemplo, as pessoas não se tocam direito. É claro que é uma questão cultural completamente diferente, mas as pessoas não se tocam. Ou não existe uma família que leve sapato da rua para dentro de casa. Isso é uma outra coisa que eu acho incrível. Eu tive a oportunidade de estudar inglês fora em Vancouver. Lá em Vancouver também era assim, ninguém colocava sapato para dentro de casa. Então são hábitos que eu acho legal, sabe? A gente usar esses momentos para refletir, né? Que isso nos fortaleça de alguma forma e que a gente leve isso para a vida, porque isso vai ajudar não é só para corona, não, vai ajudar para, nossa, tantas outras coisas. Se eu for listar aqui todos os Exatamente. momentos que você vai evitar fazendo isso, né? E Ainda não mais é num exagero. país igual o Brasil, né? Que a gente não tem em vários locais aqui a gente não tem nem saneamento básico. Às vezes a pessoa está passando na rua, ela pisa num resquício de esgoto, né? Então, assim, é uma reflexão necessária Com nesse certeza. momento. Com certeza. E só puxando aqui, voltando na questão do álcool, tem gente que me pergunta às vezes, o álcool tem que ser o 70%, não pode ser o 80%, não pode ser o 60%, não pode ser o 100%. A questão é que o álcool, 70% quer dizer a concentração, né? Você pega uma quantidade de água para uma quantidade de álcool, e aí naquela solução geral você tem 70% de álcool. A questão é que se você usar um álcool com menos de 70% de concentração, ele não vai ser o suficiente para matar os micro-organismos que estão ali, e se você usar acima de 70, ele vai evaporar muito rápido. Então, assim, se você tiver outros frascos de álcool em casa com outras concentrações, deixa para limpar a superfície, coisa que vem de fora, priorize os 70% para suas mãos. Porque, gente, tem alguns trabalhos interessantíssimos de muito, muito antigos, de longa data, que mostram que um ser humano, em média, se ele ficar 12 horas acordado um dia, ele toca o seu rosto 5.000 vezes por dia. Tem noção disso? Eu conto isso para cinco as mil pessoas desse vezes. trabalho. A gente já fez uma roda de discussão no meu laboratório uma vez só sobre isso. E eu levo para as pessoas fora do meu laboratório e as pessoas ficam assim: não é possível. Eu não Chocadas, encosto né? 5.000 vezes na minha cara. Não, eu encosto 10, 15. Gente, se você se policiar, tenta fazer esse teste, é difícil. Mas tentar contar quantas vezes você encosta no seu rosto numa manhã, assim, é assustador. É Não, na hora de assustador. Então, acordar, já é tradição você passar a mão para ajudar a limpar o olho. pois é, exatamente. Então, assim, a Babita tá perguntando, eu acho, se a Se água a água sanitária ajuda. sanitária ajuda em qual concentração? A água sanitária, do jeito que você compra ela no supermercado, ela já ajuda. Você não precisa diluir ela, não. Pronta para Só que a água uso. sanitária tá pronta para uso. Só que a água sanitária você usa para o ambiente, tá, gente? Pelo amor de Deus, para Não pele vai não. lavar a mão. Porque vai queimar a sua pele, pelo amor de Deus. A água sanitária não, tá? Exatamente. Então, assim, todo cuidado agora é pouco. Eu vi que o Thales antes ele tinha perguntado, do ponto de vista da biologia e da ciência como um todo, é, por conta do que já se sabe do vírus, da transmissibilidade dele, da forma de agressão que ele tem, né, nas pessoas, o isolamento social nesse momento, diante de falta de fármacos e outras vacinas e etc., tratamento com remédio propriamente dito, com resultado garantido, talvez seja sim a recomendação imediata, né, Larissa? Na verdade, não é nem questão de talvez, ela é a única saída que a gente tem agora. Eu não vou nem falar o nome desses outros fármacos que estão circulando. Você sabe que no nosso roteirinho eu coloquei o nome dos fármacos lá, mas eu É, não
E às vezes falando, a gente até estimula a pessoa vai na Exatamente. comprar. E, gente, não é que é a única, não é que parece, é a única solução que a gente tem para agora. Porque por mais avançada que a tecnologia esteja, que a ciência esteja, não, nunca vai ser produzida uma vacina em menos de um ano, uma medicação em menos de um ano. Você pode ter uma vacina vencedora, que a gente já sabe que tem vários protótipos sendo testados no mundo agora. Eles Uhum. já estão na fase 1 de teste. Eu vou explicar mais depois sobre essas fases. Mas esses testes demoram, porque as agências fiscalizadoras desses laboratórios, elas exigem testes muito requintados, né, muito apurados, que sejam testados em muitas pessoas antes de serem liberados para a população como um todo, e eles estão certos, né, de testar isso. Então, a gente não tem que ficar esperando vacina, não. Não interessa se já, mas a China está testando, os Estados Unidos está testando, tem gente testando no Brasil, não interessa. Medicação, a mesma coisa. Tem muitas regras, tem Anvisa, tem muitas instituições reguladoras que complicam mesmo a soltura dessas soluções, mas são soluções a longo prazo. A única solução agora, a curto prazo, é se isolar. Porque você não vai querer dar a sua cara para bater e testar aí fora a sua imunidade, né? E a das pessoas que convivem com você e que, né, e que até que não convivem, para ver o que vai dar e você não tem uma medicação, você não tem uma vacina, você não tem nada. Essas medicações que tanto se falam aí que tá funcionando e tudo mais, tem gente que acha que é cura, elas não são curas, são medicações usadas para outras doenças. O que os médicos e os cientistas fazem eles pegam o histórico de sintomas, o histórico clínico do coronavírus e eles pensam, olha, o vírus, a gente sabe que age dessa forma, que ele ataca, né, vias respiratórias, que em casos mais graves ele ataca os pulmões. Então nós vamos usar medicações que a gente sabe que agem ajudando nesses sintomas, mas elas não estão agindo contra o vírus em si, porque não são medicações específicas para o vírus, elas agem em sintomas, então não são cura. Eu falo muito dessa questão da responsabilidade, né? Eu não vou falar aqui quais são os nomes das medicações, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque tem gente que usa essas medicações para sobreviver. Uma dessas medicações que tanto se fala é a medicação de quem tem lúpus, entendeu? A minha sogra, por exemplo. Então, a coitada estava achando que ela ia ficar sem a medicação dela, e ela tem lúpus, que é uma doença autoimune, né? A minha sogra tem um sistema imune debilitado, então isso é muito sério, gente. Tem gente correndo para a farmácia para acabar com a medicação de outras pessoas, de pessoas que precisam dessas medicações para sobreviver, né? E já tem relatos públicos de influenciador de digital, de político, falando que isso é cura. Não é cura, gente. A cura agora é você ficar em casa. É o famoso achatamento de curva, que até alguém falou aí embaixo nos Alguém perguntou comentários. o que que era o achatamento de curva. Alguém falou, achatamento de curva é isso. Ao invés de você jogar os casos para muito alto, num espaço curto de tempo, passando aqui embaixo, você achata essa curva se você ficar em casa. Por quê? O que mais poderia achatar essa curva? Uma medicação. Se a gente descobrisse uma medicação em tempo recorde, que é praticamente impossível, porque tem que passar por muitos testes, igual eu expliquei, né? E uma vacina para imunizar as pessoas que ainda não têm. Mas já que a gente não tem isso e que demora naturalmente, não tem nenhum problema demorar, porque tem que demorar mesmo para a gente ter uma coisa legal, a gente tem que fazer a nossa parte, a responsabilidade civil. Você, como cidadão, você tem responsabilidade por você, pelas pessoas que convivem com você, que dividem o mesmo espaço com você. E você tem que pensar, não só que você não está no grupo de risco, eu tenho 20 e poucos anos, eu tenho 30 e poucos anos, eu não vou pegar isso. Eu não tem gente mais velha no meu trabalho, não interessa. Se você der uma voltinha na esquina para entrar no seu Uber, você já pode pegar isso e passar para alguém que pode morrer disso, né? E tomar muito cuidado também com essas frases de não tô no grupo de risco, não vou pegar nunca. Eu conheço uns 15 casos de pessoas de 32, 33 anos que estão na UTI. Então, são vários fatores a serem levados em É. consideração. A E a sua idade resposta de cada organismo também parece que ela é bem individual, né? é diferente, depende se a pessoa é saudável, né? Se ela, não adianta você ter 31 anos de idade e não ter hábitos saudáveis, fumar, beber, ter alguma doença, né? Ter pressão alta, ter diabetes. Idade por si só não diz nada, então a gente tem que tomar muito cuidado. O essencial agora é ficar em casa.
tá? Então, se vocês ouvirem, ai, com 7 dias eu ouvi que eu já posso sair. Gente, qual que é a lógica? É usar a lógica. Os países que estão finalmente controlando os casos, por exemplo, a China, que já está começando a controlar, a Vietnã, tem alguns outros lugares, Indonésia, Malásia, eles ficaram pelo menos 30 dias de quarentena. Então, qual que é a lógica? Você vai pensar que para o Brasil uma semana vai funcionar? O que, que o Brasil tem de diferente dos outros? O Brasil é melhor? Ele vai se resolver mais rápido do que todo mundo? É usar a lógica, gente. Uma semana de quarentena não é o suficiente. Nunca foi, nunca vai ser, né? Então, o que a gente tem que fazer é esperar passar essa fase pior, que é a fase onde, querendo ou não, as pessoas de grupo de risco vão adoecer, e deixar o hospital para elas. Isso é outra coisa que eu queria falar aqui, que é muito importante, a questão dos sintomas, né? Tem gente, nossa, o que eu tenho recebido de mensagem de amigas ultimamente, falando, Achando nossa, que tá Larissa, com. eu acordei com tosse, com gripe, dor de garganta, eu vou para o hospital, eu falo, gente, pelo amor de Deus, existem 23 mil UTIs, leitos de UTI pelo SUS no Brasil. Isso para um país com 300 milhões de habitantes, não sei, acho que já está quase 300, ou já passou. Então, é muito pouco. A gente não pode se dar o luxo de sair de casa, né, com o risco de pegar uma doença que você acha que tem, né, isso já seria um problema, e ocupar espaço em leitos de pessoas que realmente precisam, né. Na Itália, já chegou num ponto que a quantidade de leitos de UTI que eles têm não é suficiente para a quantidade de idosos, porque é um país que tem uma quantidade massiva de idosos, como De a maior parte da idosos. Europa, né? E eles estão chegando num ponto que tem idosos chegando lá muito mal, com corona, e que estão sendo mandados embora para casa. Não tem UTI para todo mundo. Então, a gente não pode cometer os mesmos erros que a Itália cometeu, por exemplo, lá no começo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a Itália ignorou grande parte dos conselhos de muitos especialistas à frente do governo, né, aconselhando o governo, e estavam controlando só a questão das pessoas que chegavam da China e de alguns outros países da Ásia. E aí, num belo dia, chegou um cara da Alemanha, na Itália, e ele estava com todos os sintomas do corona, e aí ele passou. E aí tem vários dados científicos que mostram isso, que todas as pessoas que convivem com esse cara, em casa, trabalho, todo mundo adoeceu. Todo mundo pegou o coronavírus. Então é aí que morre o problema. Você ignora, ao invés de fazer um lockdown, ao invés de fazer uma quarentena séria, você fala, ah, não, vou só monitorar quem tá vindo ali da Ásia e tá tudo certo. Não, não é por aí. A gente tem que levar o problema como um problema sério mesmo e realmente deixar o hospital para quem tiver com sintomas mais graves, que são dois, basicamente, que é uma febre alta e repentina. Por que eu digo alta e repentina? Porque é diferente de uma febre que você pode ter com uma gripe, um resfriado, por exemplo. A febre de gripe ou de resfriado é uma febre que evolui lentamente. Então você começa ali com 37,8, chega no 38, 38,4, mas não chega naquelas febres muito altas. A febre do corona é uma febre de 39,5, 40 para Semelhante à cima. da dengue ali, né? Isso, exatamente. E normalmente ela já começa assim, já começa muito alta. Outra questão é a fadiga. Se você está levantando da cama todo dia, está fazendo suas coisas, mesmo que seja só um home office, está se exercitando em casa, tipo eu, está fazendo um tanto de coisa normalmente, mas está tossindo, está espirrando, você está bem, você não tem corona. O corona te derruba, ele é tipo uma sinusite, para quem sabe, para quem tem, no quesito de te derrubar, de você não conseguir levantar da cama mesmo, para não fazer nada. Vem muita dor muscular junto com essa fadiga, dor nas juntas. Então, se você tem essa combinação de fadiga com febre, e no caso dos idosos, principalmente uma falta de ar, né, que é o sintoma mais comum para eles, aí sim você deve procurar uma emergência, um posto de saúde. Se não, gente, não sai de casa, porque você vai sair para pegar o corona ou para tomar o lugar de alguém no hospital que era alguém que deveria estar ali mesmo, que está ali na fila esperando para ser atendido, tá? Entendemos. Pessoal, o negócio não é brincadeira, não. Eu gosto disso porque, de que nem eu falei, no WhatsApp aparece um monte de cientista de tudo. E Uhum. quando você fala com uma pessoa que é da área, que sabe o que está falando, eu acho que, não no meu caso, né? Mas para as pessoas que acham que é um mimimi, que não é sério, nessas horas é que a gente vê que realmente o negócio está num patamar muito além do que a gente pode até ficar pensando e imaginando.
Com certeza. Larissa, assim, a gente já está caminhando aqui pro restinho da nossa conversa, pelo que eu estou vendo aqui da nossa pautinha aqui, tá Uhum. tudo. Eu acho que o diagnóstico ele é feito como? Quando a pessoa ela de fato tem os sintomas e ela vai pro sistema de saúde. Então, o diagnóstico, ele normalmente é feito por uma raspagem, né, do nariz da pessoa, e esse conteúdo ele é levado para o laboratório e fica pronto o resultado ali dentro de 24 horas, mais ou menos, né? E é Os até testes interessante. rápidos também, que a gente viu muito lá na China, que parece que está vindo aqui para o Brasil, Uhum. tem de fato embasamento científico, que eles funcionam, que eles Tem, ajudam. funcionam, funcionam. Esses testes rápidos funcionam, mas eles estão chegando aqui aos poucos, não estão É, amplamente é, disseminados no Brasil ainda. O que é legal é aquela informação que você me passou ontem, né, que eu nem sabia, que agora a verdade. ANS obrigou os planos de saúde particulares a A- oferecerem esses exames para os seus clientes, né? Porque antes, se você tinha um plano de saúde tipo Unimed, por exemplo, você tinha que pagar R$ 300 por fazer o exame, porque a Unimed não cobria. Agora essa questão mudou, e ainda bem, né? Que mudou e mudou exatamente. rápido. E Que aí, se o antes só seu plano, se você por acaso for fazer, viu, pessoas que estão nos assistindo e o seu plano não quiser, registrem tudo, gravem tudo e me procurem, tá? é, Procura o meu escritório, que a gente resolve esse problema para procurem aí o vocês. Thiago, viu, gente? Agora, você acha, Larissa, que, assim, é óbvio, a gente tem só as perspectivas futuras com base no passado e no que se sabe que é idêntico e que não é. Igual, os meios de tratamento e prevenção particulares, como lavar a mão, né, evitar contato físico, isso aí a gente vê desde a gripe espanhola, né? Uhum. Eu vi um estudo que as orientações para as pessoas é simplesmente a mesma. Não mudou nada de 29, não sei se foi 29 que foi a gripe espanhola, tá? As pessoas que estão nos assistindo, eu não sou muito bom de data histórica, mas eu sei que essa gripe espanhola ela tinha a mesma orientação. É, Uhum. Além de todas essas questões, o vírus ele vai ficar para sempre, não vai ter. A ciência tem uma perspectiva para achar a cura, a pandemia vai acabar, não vai? Que você pode falar para a gente sobre isso? Eu acho que a pandemia não vai ser para sempre, ela vai acabar. O que pode acontecer é que, dependendo do quão, dos países, os governos espalhados pelo mundo levarem isso com a devida seriedade, a gente vai sair dela mais rápido, entendeu? O tempo que a gente vai demorar para sair dessa pandemia depende totalmente disso, da disponibilidade das pessoas e do entendimento dos governos para influenciarem as pessoas a ficarem em casa. Mas essa pandemia ela vai acabar. Ela não vai ficar para sempre. O que eu não posso garantir, que é impossível, biologicamente falando, é garantir que esse vírus vai sumir totalmente, que não vai ter uma pessoa no mundo que não vai ter isso. Até porque já tivemos outros coronas antes e temos um novo corona agora. E muito disso acontece porque a doença é muito difícil de você acompanhar e dizer que ela foi 100% erradicada, sabe? O vírus ele fica no meio de alguma forma. É muito difícil você controlar um vírus assim e dizer, ah, não existe um vírusinho desse mais no mundo porque a gente não tem mais registro de gente chegando no hospital com isso. É muito difícil, sabe, dizer esse tipo de coisa. Mas o que eu posso garantir é que a coisa pandêmica como está, com tantos casos aumentando e mortes, isso vai acabar, com certeza. Até a gente praticamente não ter mais registro disso em hospitais, tá? E o que vai ajudar? De novo, num plano emergencial, quarentenas, a gente respeitar essas quarentenas e ouvir os especialistas, gente. Tipo, eu não tô querendo nem ser chata aqui, não, mas político, ele não tem o cacique, ele não tem o conhecimento de um especialista, de um médico, de um virologista. Então, escutem esses especialistas, tá? Independente de ser prefeito, governador, presidente, papa, quem for, escutem os especialistas, procurem fontes sérias. Eu vou deixar depois umas sugestões lá nos meus stories, no Doutora Bio, de páginas de biólogos, de virologistas que vocês podem seguir para acompanhar os trabalhos reais que têm saído, para vocês saberem dados atualizados das coisas e saberem quando que vai ser o motivo de vir para as ruas, porque infelizmente tem
muitos políticos, empresários que têm interesses econômicos por trás e eles não vão divulgar as informações certas, não vão defender as informações certas. Então, fiquem por trás disso que a gente vai sair dessa pandemia sim, tá? Justamente porque eu falei que eu estou positiva em relação ao fato de ser um vírus que é de uma família conhecida, que já temos muitos protótipos de vacina sendo testados no mundo inteiro, a gente não sabe qual vai ser o laboratório vencedor. Eu não vou entrar em detalhes, mas porque é uma coisa um pouco complexa, mas cada laboratório está usando um princípio ativo diferente para fazer uma vacina. Tem laboratório que coloca um pedacinho do vírus na vacina, para o seu corpo ver esse pedacinho de vírus e aprender a desenvolver as defesas contra ele. Tem laboratório que está colocando um pedacinho de RNA do vírus na vacina para você poder aprender a se defender. Então, a gente não sabe quando que vai vir essa vacina, qual vai ser a vacina vencedora, entre aspas, né? Mas o que a gente pode fazer agora é quarentena, esperar essas vacinas virem para garantir que isso não venha no futuro, porque se você imuniza as pessoas que não tiveram ainda, você deixa a população mais perto ainda de chegar num zerado, né? De ninguém nunca mais ter aquilo. E eu acho que, a princípio, a situação é essa. E no meio do caminho pode ser que apareça algum fármaco, né, algum remédio específico para lidar com esse vírus. A gente não sabe se vai acontecer antes ou depois das vacinas. Fato é que as vacinas demoram, como eu já disse aqui várias vezes, demoram muito para ficar prontas. A gente passa por pelo menos 3 fases de teste de vacina, né? Primeiro eles começam a testar com um grupo menor, depois eles avaliam se esse grupo de pessoas desenvolveu imunidade ou não àquele vírus, depois eles passam para um grupo maior e um grupo maior, e aí quando finaliza isso, começa uma produção, e mesmo assim a gente sabe que uma produção vai demorar para chegar para todo mundo e provavelmente eles vão começar imunizando os grupos de risco primeiro, né? Eu imagino que vai ser dessa forma. Mas estou bem positiva justamente por ser um grupo de vírus que a gente já conhece e que tem muita gente engajada a descobrir a cura. Agora, uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, e é meio que uma reflexão, né, sobre esse sistema de fármacos e de vacinas no mundo, é que pode ser que a gente consiga lidar com o corona só ficando de quarentena, só todos os países ficando de quarentena e controlando com as medicações que a gente tem para controlar, mesmo que sejam só para controlar sintomas, a gente consiga controlá-lo. E aí depois vai passar a onda, sabe, disso, vai sair um pouco das mídias, as pessoas não vão estar falando muito mais disso. E os empresários, os donos de grandes empresas que investem nessas pesquisas, que investem nesses laboratórios, eles podem meio que tirar a grana dali. E essas pesquisas podem parar, que foi o que aconteceu com o SARS. O SARS não tem vacina, porque acho que 80% do montante que foi investido no mundo inteiro para pesquisas envolvendo a vacina dele foi tirado porque o mundo conseguiu reverter a situação da doença Sem só com necessariamente ter vacina. a vacina. Exato. Então, depois que sai da mídia, já não é tão interessante mais para aquele empresário que estava investindo ali. Vou botar meu nome ali, meu dinheiro num negócio que já não está aparecendo na mídia, as pessoas já nem lembram mais. Então, tem essa questão também. Então, é difícil falar, vai ter vacina? Daqui a quanto tempo? Olha, eu te garanto que vacina em menos de 2 anos é muito difícil de ter. A do Ebola saiu em tempo recorde, eu acho que foi 2 anos e pouco. Essas 3 fases de teste dele, né? Um pouco mais. Então, o que a gente tem que torcer é para que a quarentena funcione e vai funcionar se todo mundo levar a sério da forma que tem que ser levada. Igual eu te falei, mas essa pandemia, da forma que a gente conhece, como uma coisa mundial, ela vai acabar. O vírus é um vírus que não tem uma taxa de mutação tão alta, por exemplo, quanto os AIDS, quanto outros. Então, é um vírus que vai ser um pouco mais tranquilo fazer uma vacina se todos esses cuidados foram tomados. Mas, de novo, não vamos nos suportar na vacina, não vamos ficar contando com ela. A gente tem que fazer a nossa parte e ficar em casa. Beleza, Larissa. Não, eu acho que foi muito bom o nosso papo aqui. Acho que a gente abordou os pontos que a gente pretendia abordar. Queria te agradecer por dedicar uma parte do seu tempo aí para falar para as pessoas que me Eu que agradeço. seguem, para os seus seguidores, para as pessoas que às vezes também não nos seguem e vieram até a nossa live. E eu acho, deixar o meu recado final aqui, esse momento que a gente vive é um momento de reinvenção. Os governos, diante de todas as evidências, principalmente médicas, eles não podem deixar isso de lado. Obviamente, a economia ela é importante,
mas eu acho que a palavra-chave para se resolver isso, porque é algo que a gente nunca viveu, particularmente eu nunca vi num futuro para trás aí, ó, num passado próximo, é se reinventar, é adequar o que dá para fazer com o que precisa fazer. Não adianta também precisar botar a economia para girar e você botar as pessoas na rua, se vai muita gente morrer. Não adianta também separar tudo se isso não vai ser o resultado final e vai todo mundo quebrar. Então, a gente precisa encontrar aí o fiel da balança disso tudo e não, de forma alguma, desconsiderar os fatos clínicos científicos, porque essa galera aí é a nossa luz no fim do túnel. Exato. Valorizem esses pesquisadores, essas pessoas que estão aí dando a cara a tapa. Ainda mais aqui no Brasil, que é o que eu sempre falo na minha página, que a pesquisa é muito pouco valorizada. Esses alunos de mestrado, doutorado, pós-doc, são as pessoas que estão direto na linha de fogo ali, todo dia no laboratório trabalhando para tentar descobrir uma medicação. Tem outros laboratórios, por exemplo, eu sou mais da parte da área de meio ambiente, né? Mas tem laboratórios no meu departamento, por exemplo, que abriram as portas para parar as linhas de pesquisa deles. São laboratórios que têm expertise em genética, então eles estão ajudando a fazer os diagnósticos das pessoas que levam material de sangue para hospital, para posto de saúde, para ter esse resultado mais rápido. Então, vamos incentivar as pesquisas, vamos dar voz para essas pessoas, para esses especialistas. De novo, eu vou deixar sugestões para vocês lá depois na minha página. E escutem essas pessoas. É claro que, igual o Thiago falou muito bem, a gente tem que encontrar um meio termo e tomar cuidado com os extremos. Dá para chegar num meio termo legal aí, tá? Mas usem também a lógica, né? Igual eu falei, é impossível você tentar sair de uma quarentena como ela tá, com casos dobrando, triplicando a cada dia em 7 dias. Isso não existe, tá, gente? Então, Os por dados não enquanto são mentem. não mentem. Por enquanto, são só os serviços essenciais mesmo e tentar encontrar adaptações até para outras vias de trabalho, né? O que der para fazer de casa a gente tem que tentar, não tem jeito. Tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que acompanharam a nossa live. Larissa, muito Valeu, obrigado por gente. aceitar o meu convite. Espero Obrigada, Thiago. Eu que estar ajudando da maneira que eu posso as pessoas que estão em casa também. E sigam o perfil da Larissa, doutora Bio, sigam o meu perfil. E eu acho que semana que vem ainda vai ter. Acho que semana que vem vai ter mais live. Vou mexer os pauzinhos nos meus contatos aí, vou ver conteúdos bacanas para vocês. No mais, Fechou. pessoal, Você uma boa sabe noite. Lavem as mãos, isso. higienizem, cuide Se só cuidem. saia pro essencial. Se puder Tá? trabalhar de casa, trabalhe de casa. Se você não puder, se tiver que sair para trabalhar, tome todo o cuidado possível, mantenha distância, use álcool em gel. E juntos, ninguém larga a mão de ninguém metaforicamente nesse primeiro momento, nós vamos sobreviver a isso aí. Isso aí, com certeza. Tiago, você sabe que eu estou começando a falar de investimento porque eu estou estudando sobre isso, né? Até comentei com você. E aí o pessoal da minha página está super se interessando por isso, então quem sabe a gente não volta com uma live aí mais pra frente Com para você falar mais certeza. dessas coisas. Viu, pessoal da minha Ótimo. página, sigam o Thiago, porque vocês querem saber mais de investimento. Eu fiz essa enquete para vocês, então sigam o Thiago aí, que ele fala Eu muito tenho um disso, outro viu? perfil sobre investimento, viu, pessoal? Vai lá no meu perfil que o link Isso, tá lá. isso. Então, Valeu, Thiago. pessoal, até mais, Larissa. Boa noite. Tchau. Boa noite.